OTA, 2 de novembro de 1982. Hora aproximada, 11 horas da manhã. Durante um voo de treino, o tenente Júlio Guerra, piloto da Força Aérea Portuguesa, entra subitamente em contacto com a torre de controlo da base aérea da OTA. Assustado, relata estar na presença de um misterioso e inexplicável objeto. Que objeto seria aquele que o tenente Júlio Guerra observou na manhã de 2 de novembro de 1982? Numa manhã luminosa de novembro de 1982, 3 pilotos da Força Aérea da base da OTA defrontaram-se com o desconhecido. Surpreendidos numa manhã normal de trabalho, estes pilotos fizeram de facto uma das melhores e mais qualificadas descrições de um objeto que voava e não pôde ser identificado por eles. Mais acrescenta esta qualidade de observação pelo facto de ter sido uma observação feita em pleno dia, ao contrário de muitas situações noturnas onde naturalmente há mais equívocos, há mais dificuldade e mais ambiguidade na observação deste tipo de fenómenos. Vamos ver então o que se passou nessa manhã. Naquela manhã, o tenente Júlio Guerra, um experiente piloto da Força Aérea Portuguesa, colocado na base aérea da OTA, preparou-se, como habitualmente, para efetuar mais um voo aos comandos de um avião Chipmunk, um pequeno monomotor de 2 lugares, utilizado em voos de treino ou reconhecimento. Apesar de ser outono, o dia estava magnífico e a visibilidade aérea era excelente. E depois dos últimos preparativos, o Chipmunk do Tenente Guerra levantou o voo da pista da OTA. Já perfeitamente habituado àquele tipo de voo, o experiente piloto da Força Aérea pilotava o Chipmunk tranquilamente pelos céus e tudo corria dentro da total normalidade. Contudo, seria na vertical da Serra de Monte Junto que aquele voo, aparentemente calmo, iria transformar-se numa viagem perfeitamente alucinante. Ao sobrevoar aquela zona, o piloto avistou um objeto bastante brilhante a que inicialmente associou a uma outra aeronave e que estaria a voar muito próximo do solo. As características daquela estranha aeronave e a sua baixa altitude de voo intrigaram de imediato o Tenente Guerra, que, curioso, decidiu ir ao seu encontro. Mas pouco tempo depois, algo completamente inesperado aconteceu. Como que pressentindo a perseguição do piloto, aquela suposta aeronave elevou-se bruscamente no ar, a grande velocidade, e colocou-se em poucos segundos à altitude do Chipmunk do Tenente Guerra. Perplexo, o piloto apercebeu-se então que não estava perante uma aeronave, mas sim de algo de absolutamente incrível e inexplicável. A uma curta distância do seu avião, pairava um misterioso objeto voador com cerca de 2 metros de diâmetro, semelhante a uma bolha de mercúrio, sem asas, cauda ou qualquer sistema de propulsão visível. Era constituído por 2 hemisférios, divididos no sentido equatorial por uma espécie de saliência, sendo que o seu hemisfério inferior tinha uma cor avermelhada, metálica e brilhante. De repente, o insólito objeto começou a descrever largos círculos elípticos à volta do Chipmunk do piloto, obrigando-o a fazer curvas mais apertadas para não o perder de vista. O Tenente Guerra apercebeu-se então de que, enquanto o seu Chipmunk à velocidade de 170 km/h levava cerca de meio minuto a efetuar um círculo apertado, o engenho desconhecido levava sensivelmente meio minuto a descrever uma volta com o diâmetro aproximado de 7 km e um perímetro na ordem dos 21 km.
Através de um pequeno cálculo, o piloto concluiu que aquele objeto se estava a deslocar à fantástica velocidade de 2.500 km/h. Completamente abismado, o tenente-guerra, através do rádio do seu avião, relatou para a torre da base aérea da OTA e para outros camaradas que se encontravam em voo que estava em contacto visual com um estranho objeto voador cuja origem não conseguia perceber. O seu relato foi inicialmente tomado como uma brincadeira pela maioria dos seus camaradas, que, como resposta, lhe dirigiram alguns gracejos. Mas a insistência do piloto Guerra despertou a curiosidade de dois outros pilotos, os alferes Carlos Garcês e António Gomes, que se encontravam em voo ali perto, aos comandos de uma outra aeronave, e que decidiram ir ao encontro do avião do tenente. Ainda ao longe, os dois pilotos viram então o avião do tenente-guerra, que continuava a descrever curvas apertadas, e um pouco abaixo do avião, um pequeno ponto brilhante que, àquela distância, era quase imperceptível. No entanto, ao aproximarem-se, puderam confirmar a veracidade dos relatos do piloto Guerra. Na realidade, o que ao longe parecia ser um pequeno ponto brilhante, ao perto era um misterioso objeto voador de cor metalizada, com a forma de uma bolha de mercúrio. O alfer Garcês entrou imediatamente em contacto com a base, confirmando os relatos do piloto Guerra e descrevendo novamente aquele singular objeto voador. Depois, para que, em conjunto, melhor pudessem acompanhar as evoluções do misterioso objeto voador, desfasou o voo do seu avião em cerca de 180 graus em relação ao do tenente-guerra. Contudo, e fazendo mais um movimento inesperado, o objeto voador mudou de direção e passou rapidamente por entre os dois aviões. E nesse momento, os pilotos puderam confirmar a sua estranha natureza e as suas reais dimensões. O objeto voador abandonou então as suas evoluções externas, posicionou-se entre os dois aviões e, deslocando-se no mesmo sentido, passou a efetuar evoluções internas aos círculos por eles descritos. Ao ver o objeto voador a fazer uma súbita trajetória ascendente, o tenente-guerra decidiu fazer uma manobra arriscada. Ia tentar interceptá-lo. Percebendo o perigo daquela manobra, os dois alferes apelaram ao piloto para que abandonasse aquele perigoso plano. Porém, o temerário piloto manteve a sua decisão e dirigiu o seu avião em direção ao pequeno objeto voador. Este não alterou nem por 1 milímetro a sua trajetória. As duas aeronaves ficaram então em rota de colisão iminente. Mas no último momento, quando a colisão parecia ser inevitável, sem reduzir a sua velocidade e através de uma brusca manobra evasiva, o pequeno objeto voador desviou-se rapidamente do avião, evitando assim um terrível embate. Em choque, os três pilotos ainda conseguiram ver o objeto a afastar-se em direção à Serra de Sintra, acabando depois por desaparecer. Tendo terminado aquela incrível aventura, os dois aviões regressaram à base da OTA, onde aterraram sem qualquer problema por volta das 11h45. E embora já se tenham passado mais de 2 décadas, ainda hoje, o audaz piloto Guerra se lembra dessa incrível e inexplicável aventura. O dia 2 de novembro de 1982 não foi nenhum dia especial, foi um dia normal da vida, portanto, no piloto na esquadra. Eu na esquadra de 101 de Chipmunk tinha que fazer os meus voos de treino e nesse dia estava a preparar para fazer um voo de treino de
acrobacia. Eu estava na subida, já na zona a oeste de Monte Junto, para subir para a volta de cerca de 6.000 pés, que era o máximo de altitude da zona de trabalho, e quando estou por 5.000, 5.500 pés, vejo que, à primeira reação que eu tive, que era um avião que estava a passar nessa zona, tanto junto ao chão. Antes que eu tivesse uma reação para a torre, simultaneamente, a gente está sempre a ver o que é que está lá em baixo, fico admirado quando, na verdade, vejo aquilo que me parecia ser o cockpit de um avião a brilhar com o sol, mas que, repentinamente, eu não vejo asas e não vejo o resto da fuselagem, vejo só um cockpit a brilhar. Voltei imediatamente o avião para cima desse suposto avião, que, na verdade, cheguei à conclusão que não era avião. Quando acabo de fazer a volta 180 graus para sul, que era o trajeto desse suposto avião, que não seria avião, esse objeto fica à minha altitude. Para os meios aéreos que eu conhecia, isto era impossível. Os aviões não conseguem fazê-la, não têm subida vertical. E essa bola que estava junto ao chão aparece-me em frente do nariz do meu avião. E logicamente que depois de eu ver que apenas via aquela bolha metálica e não via asas, não via a estrutura do avião, eu vi logo que não estava com o avião à vista. E começa a descrever elipses no sentido da direita para a esquerda, portanto no sentido retrógrado aos ponteiros do relógio. E para acompanhar o objeto tive que fazer voltas muito apertadas. E logo que começo a ver o objeto a descrever aquelas elipses, que vejo que há qualquer coisa que controla o objeto ou que ele tem um movimento mais ou menos controlado, eu liguei na frequência para a Torre da OTA e informei a Torre da OTA que estava com um objeto, eu disse um objeto esquisito à minha frente. E daí um pouco é que colegas meus que também estavam a voar na zona começaram a fazer as suas exclamações, que é normais na vida militar. Eu, logicamente, perante o que estava ali a ver, não podia aceitar os comentários que estavam a ser feitos, só disse aos meus colegas que, meu senhor, se acham que eu estou maluco ou se é uma bola, venham cá ver que eu estou aqui com este objeto. E aí é que surgiu o meu colega, o Garcês, e o Gomes, que estavam num voo de treino noutra zona, mais próximo de mim. Resolvemos ir ver o que se passava. Como sabíamos a posição geográfica de cada um de nós, não é? Fomos ter à área onde ele estava e foi aí que nos deparámos com o que estava de facto a acontecer. Não é? Nós entramos na volta, juntámos-nos à volta do avião, à volta que ele estava a fazer. Num momento em que houve uma das passagens que o objeto fez, em que eu fiquei dentro da trajetória do objeto, o objeto fica chapado, como projetado no meu avião. E aí deu-nos a noção de que realmente estava ali e que teria uns 2,5 metros, 3 de diâmetro, não teria mais, isto julgando pela envergadura que nós conhecemos do avião, a distância que estávamos uns dos outros, fazendo uma ligeira comparação. Então eu pensei aproximar-me o mais possível do objeto. Tentei ir fazer a interseção, mas quando entro a fazer essa manobra de interseção, fiquei espantadíssimo. O Júlio Guerra tentou interceptá-lo, atirou o avião para cima dele. Ele fez uma travagem aerodinâmica por ele. Ele não bateu no meu avião porque ele é que fez essa manobra. Porque eu fiquei completamente como anestesiado, parado, não tive reação capaz à velocidade que o objeto vinha para cima de mim. Depois de ganhar outra vez inércia e de voltar a controlar-se a ele próprio, ou de ficar estável no ar, ele desapareceu, portanto, voando para o sudoeste, para a zona de Sintra. Devido à estranheza do insólito objeto e a todas as extraordinárias nuances do avistamento, o caso da OTA depressa ficou conhecido como sendo um dos mais marcantes a nível de fenómenos OVNI em Portugal. Sendo assim, muitos foram aqueles que o quiseram investigar de uma forma mais aprofundada, como foi o caso do STEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência. Bom, o caso da OTA é, porventura, um dos casos mais importantes dos não identificados portugueses. A nossa organização foi contactada para investigar no terreno realmente o que se tinha passado relativamente à observação desses 3 pilotos. Vamos fazer o melhor que pudermos. Normalmente fazemos o que é lógico fazer-se,
que é falar com as pessoas, deixá-las falar. Fomos à OTA para entrevistar os pilotos. Depois preenchem os tais inquéritos. Eles já tinham preenchido o inquérito preliminar, que era um inquérito mais simples, depois preencheram um inquérito mais específico. As aeronaves envolvidas, os chipmunks, foram revistos, mal aterraram. Eles aterraram muito pouco tempo depois desta situação. Eles foram imediatamente revistos, não houve nenhuma anomalia, não se detectou nada. O certo é que tanto a forma do objeto como a sua performance durante o avistamento são bastante peculiares e, nos parâmetros da ciência atual, impossíveis de catalogar. Nós temos aqui um conjunto de fenómenos que não cabem na paramétrica, no quadro explicativo dos conhecimentos atuais, nomeadamente da física. As viragens súbitas, brutas, que realmente são reportadas, implicam acelerações que, realmente, a serem produzidas com materiais que nós conhecemos à superfície da Terra, não seriam suportadas por esses materiais. De facto, naquele dia nós vimos algo que, à luz dos nossos conhecimentos, que a gente sabe de física, de aerodinâmica, aquilo por simplesmente não pode voar. Não existe. Um avião a jato poderia perfeitamente ter aquela velocidade. No entanto, as acelerações que eles relatam ou que eles conseguem derivar através do movimento da aeronave são muito grandes e são provavelmente grandes demais para serem suportadas por um ser humano. As dúvidas adensam-se, as suposições também. Mas o que quer que fosse aquele objeto, o certo é que este realmente passou pelos céus da Serra de Monte Junto e foi avistado por 3 pilotos da Força Aérea, profissionais, com inquestionável credibilidade, merecedores de toda a confiança. Acho que o ponto mais interessante deste caso da OTA é o facto de ele ter sido relatado por 3 pilotos da Força Aérea com muita experiência na avaliação de velocidades, na avaliação de performance. E um tipo de profissional que realmente oferece o máximo de credibilidade é o piloto de linhas aéreas, seja ele de civil, seja ele militar. As observações feitas por pilotos, quer da Força Aérea, quer da aviação civil, à partida têm um índice de credibilidade bastante grande, porque são pessoas que têm que estar fisicamente e psicologicamente bem, equilibradas, são pessoas que conhecem o meio onde passam a vida, portanto, conhecem o céu, quer de diurno, quer de noturno, estão habituadas a saber a configuração das várias aeronaves possíveis e imaginárias, portanto, são pessoas que estão treinadas, que sabem, estão no seu meio. Contudo, até hoje ainda ninguém conseguiu encontrar uma hipótese lógica que realmente consiga decifrar o enigma. O que seria, afinal, aquele insólito objeto? Podemos especular, podia ser uma aeronave que estava em testes, uma aeronave que estava em testes ao abrigo, por exemplo, de algum programa militar da NATO ou uma coisa desse género, e naquela altura ou sofreu alguma avaria ou sofreu algum erro de navegação, ou enfim, mas isto são tudo especulações. Sim, existem aeronaves, fundamentalmente americanas, mas ainda são aeronaves que, pelo menos no domínio público, são consideradas experimentais, que têm a capacidade para descolar numa pista, perfeitamente autónomas, fazer uma missão, ou seja, percorrer vários pontos, chamados waypoints, tirar fotografias, fazer medições, em alguns casos até, no caso de aeronaves de ataque, inclusive atacar um alvo. O que era um artefacto. Isso era. Que alguém construiu aquilo. Não há dúvida, que não nasceu, não é natural. Aquilo é artificial. E que mostrou, entre comas, inteligência, mostrou na altura em que ele se desviou de uma colisão que estava iminente. Agora, o que era, não sei o que era.
não são fenómenos terrestres, não são. Porque senão já estavam mais que identificados e sabia-se qual é a origem e sabia-se, já se calhar de certeza absoluta, já deveria haver guerras entre um país e outro, entre uma nação daquela, por causa dos avanços tecnológicos. Por ainda não existir nenhuma conclusão sólida e explicativa que permita finalmente uma correta classificação daquele extraordinário objeto, o caso da OTA continua até hoje a ser investigado. Este caso não está encerrado, o caso da OTA não encerrou, está apenas em stand-by. É um objeto voador não identificado. Eu não consigo identificar aquele objeto como que seja uma aeronave ou qualquer tipo, chamando aeronave a todo objeto ou máquina que se move no ar, que eu conhecesse, nem nunca tivesse visto. Nunca tinha visto uma coisa daquelas. Se eu tivesse alguma dúvida de que há coisas que realmente nós não sabemos explicar, talvez naquele dia as tenha apagado de vez. Mas é um caso não identificado. Este é realmente um não identificado. Da análise deste caso ficam sobretudo duas incógnitas. A primeira tem a ver com as motivações e naturalmente com a natureza daquele objeto voador naquele dia, naquele local. Depois interrogarmos sobre se seria viável a existência de uma tecnologia à época que pudesse exatamente reproduzir as performances e as capacidades descritas pelos pilotos. De qualquer modo fica em registro a extraordinária capacidade perceptiva dos pilotos militares, fazendo com que este caso, de facto, fique integrado no lote dos casos mais significativos e mais interessantes do repertório internacional.